Quem está no templo e crê que Jesus vai voltar, pode se levantar. Glória a Deus. Você que está em casa e crê que Jesus vai voltar, pega a sua Bíblia também. E vamos ler a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo de número 13. E vamos ler os versículos iniciais. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 13. Como vocês sabem, semana passada nós começamos a estudar sobre o anticristo. E nós estudamos uma introdução, fizemos uma introdução sobre esse personagem da história da humanidade que está para se revelar a qualquer momento. O título desse assunto que nós estamos abordando dentro de escatologia é o anticristo, o agente de Satanás. E hoje, então, nós vamos continuar. Já está certo que semana que vem eu vou ter que retornar ao assunto. Então, nós vamos continuar estudando sobre esse personagem. Não vamos encerrar hoje. Então, vamos devagarinho conhecendo cada vez mais esse personagem da história da humanidade. Apocalipse, capítulo de número 13, diz a palavra do Senhor. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Oremos. Pai Celestial, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado por tudo que aconteceu até agora. A partir desse momento nós vamos iniciar a ministração deste assunto tão importante dentro da escatologia. E nós queremos mais uma vez que o Senhor nos ajude, porque o Senhor sabe que muito melhor é falar do Teu Filho, muito melhor é falar de Jesus. Falar de Satanás nunca será bom, nunca trará prazer, mas como nós dissemos, Pai, semana passada, nós precisamos conhecer as artimanhas, as astúcias, as estratégias de Satanás para que
possamos estar longe dele e muito menos sermos enganados por ele. Por isso nós te adoramos, porque a tua palavra revela esse personagem tão terrível que vai aparecer a qualquer momento na terra. Deus, nós rogamos que o teu Espírito traga luz ao nosso entendimento, traga fogo ao nosso coração, para que nós sejamos fervorosos no Espírito e para que a tua palavra, que é como um martelo que esmiuça a penha, que é como fogo, ela venha, Senhor, trabalhar em nós, de tal maneira que sejamos moldados por ela, de acordo com a tua soberana vontade. Deus, em nome de Jesus, peleja por nós no mundo espiritual e traz ao nosso coração sabedoria. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente veja as maravilhas da tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor dá sabedoria aos simples. Aos soberbos, aos arrogantes, o Senhor não suporta, o Senhor lança da tua presença, mas quem estuda a tua palavra com humildade, com coração sincero, o Senhor está pronto a trazer revelação. E é isso que nós queremos fazer mais uma vez, Pai, acatar a tua palavra, porque ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. E nós queremos transbordar da tua palavra. É o nosso desejo, agradecendo pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Sentem-se, por favor, quem está aqui no templo. Quem está em casa, por favor, mantenha a Bíblia aberta em Apocalipse 13, ainda que a gente vai fazer umas visitas ao livro de Daniel. Mas nós vamos, então, estudar esta maravilhosa palavra. Glória a Deus. Eu não tenho tempo nem pretensão de revisar, mesmo que sinteticamente, tudo que a gente viu semana passada na introdução. Então, agora aqui na introdução, quero fazer uns linkzinhos com o que eu falei semana passada, para a gente então, na parte 2, avançar um pouquinho mais. É importante a gente entender que essa visão que João teve no capítulo 13, ela faz paralelo com a visão de Daniel no capítulo 7. Inclusive, depois nós vamos ler os textos. E entender que o anticristo é uma espécie de encarnação de Satanás. Por que o anticristo é uma espécie de encarnação de Satanás? Porque ele é um imitador por excelência. Satanás gosta de imitar as coisas de Deus. Então, a manifestação aqui em Apocalipse do dragão e das duas bestas, a primeira e a segunda, é uma tentativa de imitar a Santíssima Trindade. O dragão é Satanás tentando imitar o Pai. A besta que saiu do mar é o anticristo tentando imitar o Filho. E a besta que saiu da terra, o falso profeta, tentando imitar o Espírito Santo. E quando nós estudamos o capítulo 17 de Apocalipse, a gente vê Satanás criando uma igreja para imitar a igreja de Jesus. Ele cria a igreja falsa, que lá no capítulo 17 de Apocalipse é a Babilônia religiosa. Então você percebe, ao estudar escatologia, que Satanás tem essa característica de tentar imitar as coisas de Deus. Mas não passa disso. Ele só tenta imitar, mas na verdade ele não
faz isso com um interesse bom, né? Não é com aquele propósito que a gente prega, ensina, incentiva as pessoas a imitar a Jesus, a imitar o caráter divino, né? Satanás procura fazer essa imitação para o mal, para a promoção do mal. Então, essa é uma característica terrível do diabo. Vamos pensar um pouquinho, até para fazer um linkzinho com o que a gente viu semana passada, sobre o tempo da manifestação do anticristo. Vamos ler de novo Mateus 24, do 21 até o 24. Mateus, capítulo 24, só para a gente dar uma olhadinha sobre o tempo da revelação do anticristo. Baixa um pouquinho o retorno. E eu tenho um microfone hoje. Quem quer ler Mateus 24 aí, por favor? Tem alguém que quer ler? O Márcio quer ler? O André vai fazer esse serviço aí para nós. Mateus 24. Ok, o retorno ficou jóia agora. Mateus capítulo 24, 21 a 24. Vamos dar uma espiadinha no tempo da revelação do anticristo. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muito bem. Então, quem é o anticristo? O anticristo é uma pessoa do sexo masculino que vai se manifestar na terra neste tempo que Jesus chamou de grande aflição, como nunca houve desde o princípio da criação. Ele vai se manifestar num tempo marcado pela apostasia. Vocês lembram que eu destaquei semana passada, por causa de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o tempo fala de apostasia. Então sempre houve apostasia, mas agora, nesse período preparatório em que o palco está sendo montado para a revelação do anticristo, ele vai se manifestar num tempo de apostasia. E aqui eu tenho uma pista. A chance do anticristo ser um apóstata. Existe uma chance do anticristo ser um apóstata. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele pode ter trilhado os caminhos da fé. Ele pode ter em determinado momento pregado o evangelho, concordado com algumas coisas aqui, ter sido uma pessoa que passou pela verdade, mas que vai abandonar a fé, abandonar a verdade e lutar contra isso que ele acreditava anteriormente. Então tem uma pista, o anticristo pode ser um apóstata, porque ele vai reinar num tempo em que a apostasia vai dominar a terra. Esse tempo de muita aflição que Jesus chamou, nós conhecemos de grande tribulação. É um período curto, de 7 anos. É um período curto de 7 anos. Por isso que esse tempo é abreviado. Graças a Deus que vai ser só 7 anos que o anticristo vai reinar com grande poder e autoridade. E durante esses 7 anos, além de apostasia, vai existir na terra muita iniquidade. O que é isso? Ausência de regras, ausência de lei.
vai ser promovida uma libertinagem como nunca antes na história da humanidade. Será um tempo também em que a ira de Deus estará sendo derramada sobre a terra, principalmente nos 3 anos e meio da grande tribulação, porque esses 7 anos da grande tribulação vão ser divididos em 3 anos e meio, quando na metade do tempo haverá então a ruptura da aliança do anticristo com Israel, e aí então começa o período terrível da grande tribulação, quando a ira de Deus será derramada sobre a terra. Portanto, o abominável da desolação, que é o anticristo, Jesus o chama assim, o abominável da desolação, vai promover na terra um tempo de escuridão, um tempo de muita angústia. Essa será a marca do tempo. Quem é o anticristo? O anticristo é um homem. É um homem que vai reinar com grande poder e autoridade durante 7 anos na terra. 7 anos de reinado, nesse tempo de apostasia, iniquidade, ira de Deus e de muita escuridão e angústia. Esse homem será o último grande político da terra. Esse homem será o último grande político da terra. O anticristo manifestará um sistema de governo e será um líder político sem precedentes na história. Ele vai reunir, e eu estou só introduzindo, daqui um pouquinho a gente já vai ver isso mais detalhadamente no texto bíblico. Ele vai reunir dele características de vários grandes governos que existiram sobre a terra. Então ele vai ser o último grande político da história da humanidade. Quando o império dele desaparecer, nunca mais haverá um líder político na terra. Porque quando Cristo reinar aqui 1000 anos, ele não vem reinar com base no sistema de governo da terra. Ele vem governar com os princípios do reino dos céus. Então ele passa longe do que nós conhecemos por político ou política, certo? Então o anticristo será um grande líder político, o último grande líder político, e ele vai governar a terra, vai ser um governo mundial. Ele vai surgir num tempo de muita confusão, de muita inquietação. Então nós falamos do cenário semana passada. O cenário tem que ser de confusão, de inquietação na área política. Então vai demorar mais 500 anos para ele se manifestar, porque a política está uma maravilha, né, irmãos? Política nunca teve tão bem, né? Se a gente pegar o Brasil como referência, a política brasileira parece uma água de açude, assim, bem quietinha. Sim ou não? Capaz. Nunca houve tanta turbulência política, tanta inquietação, né? Tanto desgoverno como nós estamos vendo. Isso tem que acontecer. Você entende isso? Tem que acontecer. Quem não conhece a Bíblia fica murmurando, reclamando. Quem sabe o tempo que nós estamos vivendo e o que o salmista ensinou a gente a orar: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração. Então, quem estuda a Bíblia, quem sabe o tempo que está vivendo, sabe que tudo que está acontecendo tem que acontecer. O mundo tem que estar numa bagunça política. Os governos têm que estar de cabeça para baixo. Há um texto no livro de Mateus que fala de perplexidade. A palavra perplexidade no grego dá aquela ideia de beco sem saída.
A humanidade, politicamente, socialmente, economicamente e religiosamente, está caminhando para um beco sem saída. É nesse momento, é com essas características que vai surgir o anticristo. Então tem que acontecer essa turbulência, tem que acontecer essa turbulência nessas áreas, política, social, econômica e religiosa. Na área política, cada vez mais a vaidade pessoal prevalecendo. Cada um quer aparecer mais que o outro. Cada um quer mandar mais que o outro. Cada um é mais vaidoso do que o outro. Na área social, conflitos, desamor, guerra, rumores de guerra. Na área econômica, os mais ricos, cada vez mais ricos. E os mais pobres? Cada vez mais pobres. Na área religiosa, qual é a característica dos nossos dias? 2 Pedro, vamos ler lá. 2 Pedro. Vamos ver que, ao ler esse texto, a gente vai ver que falta ainda uns 500 anos para o anticristo se manifestar. Quer ver? 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Área religiosa. Olha só. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas dissoluções, isso aqui é libertinagem, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Comércio com o nome de Jesus. Está bem longe da igreja, né? As igrejas estão longe de fazer comércio, mercantilismo, negócio através da fé. Sim ou não? Sim ou não? Estamos longe? Nunca se fez tanto negócio, tanto comércio através da fé. Igrejas que mais parecem verdadeiras empresas, bancos, em que o nome de Jesus é visto como fonte de riqueza, fonte de prosperidade material. E aí se promete cada loucura, se faz cada coisa do arco da velha. Porque são sinais. A religião tem que estar passando por essa bagunça, e enquanto a fé verdadeira está diminuindo na terra, está se multiplicando as heresias, estão se multiplicando as falsas religiões, o que eu chamo de orientalização do Ocidente. O que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma orientalização do Ocidente. E aí as tendências esotéricas, místicas, estão aumentando cada vez mais. Então, cada vez mais crente tem que perguntar: pastor, acupuntura é de Deus? Posso fazer acupuntura? Eu posso fazer yoga? O médico recomendou para minha ansiedade, para minha depressão, ele recomendou fazer yoga. O crente pode fazer yoga? Então, cada vez mais surge esse tipo de situação. Por quê? Porque está havendo uma orientalização do Ocidente. Aquelas religiões místicas, antigas, milenares, né, estão cada vez mais tomando conta.
E aí os formadores de opiniões, como os artistas, por exemplo, eles são cada vez mais budistas, cada vez mais eles seguem as religiões da Índia, o Confúcio, né? Cada vez mais o islamismo se espalha pelo mundo, e tudo isso faz parte da preparação de um cenário que está sendo preparado para a manifestação do anticristo. Então, se você vai na Europa hoje, já é comum, os europeus já se acostumaram. Determinados horários, um monte de gente se ajoelha e começa a fazer as suas orações. Quem são eles? Os muçulmanos. 5 vezes por dia. Tocou a buzina na mesquita lá, tocou o sinal, a música na mesquita, eles podem estar aonde eles estiverem, eles podem estar fazendo o que eles estiverem fazendo, eles param tudo, estendem um tapetinho no chão e colocam literalmente a boca no pó. Eles encostam o rosto no chão e fazem as suas orações aonde for, né? Está na hora, eles fazem aquilo. Isso está ficando cada vez mais comum. Cada vez mais gente fotografa ruas inteiras de gente ajoelhada. Por quê? Porque os muçulmanos estão tomando conta da Europa. Um exemplo disso é a França. A França, me perdoem a expressão, está infestada de muçulmanos. A França está dominada por muçulmanos. Para citar um exemplo, mas eles estão avançando por todos os lados. E o Brasil não é uma exceção em relação não só ao islamismo, né, mas budismo, seitas orientais, né, o esoterismo, né, comer flor, abraçar árvore, andar descalço nos gramados. Né? Da onde é que vêm essas filosofias? Da Bíblia? Não. E cada vez mais pessoas estão simpatizando com esses misticismos, com essas superstições, porque está sendo trabalhado o que nós vamos ver lá na frente, não hoje, nós vamos falar sobre o sincretismo religioso. E nós vamos falar isso quando a gente estiver falando do falso profeta, que é a segunda besta. Se você perceber, eu li Apocalipse 13, do 1 ao 9, mas no 11, uma segunda besta emerge, só que ela vem da terra. E essa linguagem é do anticristo, e o anticristo vai ser responsável por isso. Então, no término da aula de hoje, eu quero comentar um pouquinho mais sobre isto. Então, é necessário que haja essa turbulência política, social, econômica e religiosa. Vem aí sobre a terra um tempo de muito engano, muito engano. E eu tenho uma pergunta aqui para deixar no ar. Quem conseguiu no céu rebelar 30% dos anjos? Quem conseguiu no céu rebelar 30% dos anjos, terá dificuldade de desviar de Deus 70% dos habitantes da terra? É uma pergunta, eu vou deixar no ar. Quem conseguiu desviar, transformar anjos em demônios, 30%, uma terça parte dos anjos, se rebelaram contra Deus, seguindo Satanás. Se um ser que conseguiu enganar 30% dos anjos no céu, não conseguirá ele desviar de Deus 70% dos habitantes da terra? É uma pergunta sem resposta, eu deixo aqui no ar para a gente pensar, né? E eu usei aqui um número 70%. Você pode manifestar aí o seu conceito.
70% eu joguei baixo, que é para não ter chance de errar. Mas a impressão que eu tenho é que esse número é maior. Maior ainda. Que coisa. Muito bem. Feito então essa introdução para fazer um link com o que a gente viu semana passada, voltemos a Apocalipse agora e vamos olhar principalmente para o versículo de número 2. Surge do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Agora olha que interessante, Apocalipse 13, verso 2. E a besta que vi era semelhante, por favor, diga o primeiro animal. Leopardo. E os pés. E a boca. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Muito bem, agora nós precisamos ir a Daniel. Vamos a Daniel? Por favor, abra sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 7. Eu vou fazer a leitura aqui, porque é uma leitura um pouquinho mais extensa do que a de Apocalipse. Vamos achar Daniel, capítulo de número 7. Eu vou ler a partir do verso 2, tá? E vou até o 8. Daniel 7, 2 a 8, posso ler? Diga sim. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como? Tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis que um outro, semelhante a um, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que um 4º animal, qual era a característica dele? E muito, diga, terrível, espantoso e muito forte. O qual tinha dentes de ferro, e ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, como os olhos de... e uma boca que falava grandiosamente. Lembra que eu falei semana passada do discurso? Esse líder político, esse homem que vai encarnar o poder de Satanás, uma legião de demônios vão tomar conta dele, e mais o poder de Satanás, ele vai ter um discurso extraordinário, extraordinário discurso dele. Muito bem, esses 4 animais, irmãos, vistos por Daniel e por João, eles representam reinos, eles representam governos. Daniel está olhando para o futuro. Então, qual é a ordem que Daniel viu? Vamos lá? Ele viu primeiro leão, depois ele viu o urso, depois ele viu, e por último ele viu uma fera terrível. Vamos lá? Ele viu. Ele está olhando para o futuro. A visão de Daniel está indo para o futuro.
Quando João tem a revelação, que é uma visão muito parecida, só que mais sucinta, com menos detalhes, ele está olhando para o passado, porque ele foi levado ao futuro e ele está vendo, então, de trás para frente, está vendo o passado. O que João viu? Você lembra? Ele viu primeiro João. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. O que ele primeiro viu? Ele viu a besta. Ele viu uma fera terrível, que ele vai chamar de, Daniel chamou de fera terrível, né? Espantosa. Ele vai chamar de um animal muito forte. É algo que ele não sabe identificar com precisão. Não é um leão, não é um leopardo, não é um urso, não é um outro animal que ele já tenha visto. João também não tinha visto esse ser. Mas ele tem uma referência diferente. Ele vai chamar de a besta. Então, João vê primeiro o quê? Ele vê depois ele vê agora o leopardo. Depois ele vê o quê? O urso. E depois ele vê o leão. Ok? Então, perceba a visão de ângulos diferentes. Um está olhando para frente, né, de trás para frente, o outro está vendo de frente para trás. Mas eles estão tendo a mesma visão. Esses animais representam a mesma coisa, certo? Muito bem, então esse personagem, o homem do pecado, o filho da perdição, reunirá em seu governo, olha só, ele vai centralizar no governo dele, na pessoa dele, na inteligência dele, ele vai reunir o brilho do governo da Grécia, todo o poder maciço e passado da Pérsia, todo o domínio absoluto e autocrático da Babilônia, e toda a fúria, brutalidade, crueldade ambiciosa do Império Romano. Ele vai concentrar nele todas essas características. Porque o que nós temos que ter em mente, irmãos? A visão de Daniel e de João, ela é também paralela com a visão do capítulo 2. O que aconteceu no capítulo 2 de Daniel? Nabucodonosor tem um sonho. E aí ele manda chamar quem? Você lembra? Vamos voltar aqui rápido. O que ele manda chamar por causa daquele sonho que perturbou ele e ele não conseguiu mais dormir? Quem que ele manda chamar? Versículo 2. Ele manda chamar quem? Ele manda chamar todos os bruxos da época, os feiticeiros, né? Todo o ocultismo da época, ele manda chamar. Tem resultado? O que eles têm que reconhecer? Eles têm que reconhecer que eles não sabem interpretar. Mas aí falam para ele de um tal de Daniel. E o que vai acontecer quando Daniel chega? 28. Daniel vai dizer o seguinte: há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Olha só, Daniel discerne, ele entende que a revelação era uma revelação que alcançava os últimos dias. E eu vou mostrar isso para vocês. Ele vai ver, na revelação dele, ele vai ver o reino do anticristo. Acompanhe, por favor. 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei
e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as coxas de cobre, e pernas de ferro. E os pés, olha que interessante, os pés da estátua eram em parte ferro e em parte barro. O que acontece quando você mistura ferro com barro? Não acontece. Não acontece. Não se funde. Ferro com barro não se funde. Eles ficam separados. É que nem água com óleo. Pode colocar no mesmo vidro. Mas água é água, óleo é óleo. Não há uma mistura. O mesmo acontece com barro e ferro. Olha aqui uma característica do governo do anticristo. Certo? Vai ser um governo que aparentemente vai ser forte, vai ser mais vai ser, na verdade, de uma fragilidade impressionante. E a expressão que eu amo está revelada na Bíblia, que o Senhor vai destruir o último grande, poderoso político da terra com... Ele vai dar um assopro e todo aquele império, todo aquele domínio, toda aquela magnitude vai cair. Por quê? Porque é uma estrutura que está fundida em ferro e barro. Isso dá segurança? É assim que se faz a base de um... Não. Então, aqui está um detalhe, mas eu quero mostrar mais adiante. Tenha paciência. 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana de eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez em um grande monte e encheu toda a terra. Essa pedra é Jesus, essa pedra é Cristo. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Olha só, a explicação. 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão e fez com que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Pensem numa estátua muito grande. A cabeça é de ouro e representa, diga, Babilônia. Depois de ti se levantar outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quando a gente estuda detalhadamente, nós vamos ver que lá no versículo 28, quando a gente leu ali, ele fala de cabeça de ouro, ele fala de peito e braços de... Lembra? Nós lemos agora há pouco. Peito e braços de prata é inferior a ouro, sim ou não? Sim. Então, o reino de prata, que tem peito e braços, é um reino liderado por dois impérios, o Medo e o Persa. Tá? Então, os braços é representado pelos Medos e os Persas, é a prata. Né? E o cobre do ventre, que representa o cobre, o império grego, certo? Muito bem. E depois, nas pernas, ele vê ferro, que representa este ferro, o império romano. Muito bem. E lá nos pés tem um detalhe que é para o tempo do fim. Vamos continuar lendo? 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois com o ferro se esmiuça e quebra tudo.
como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Império Romano. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e lodo. Aqui está o mistério. Tá? Esse é o governo do anticristo. Os pés da base da estátua. É esse governo de ferro, mas está misturado com barro. E com os artelhos eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será governo do anticristo. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, lembra que naquela besta que se viu subir da terra, tem cabeças, tem chifres, e também Daniel viu cabeças e chifres, são pequenos reinos. O que vai acontecer entre eles? Eles vão se degladiar, porque não vai ter unidade. Não vai ter unidade. Eles vão ficar do lado do anticristo, enquanto o anticristo estiver promovendo na terra paz e prosperidade. Paz, prosperidade e unidade. O que a ONU quer da terra? A ONU quer uma terra de paz, prosperidade e unidade. É o fundamento da existência da ONU. Ele vai dar um discurso na ONU, vai convencer os líderes que ele tem um programa de governo capaz de promover paz, unidade e prosperidade, vai colocar em ação o seu sistema de governo e, a princípio, vai dar certo. Certo? Então, o que nós temos aqui? Essas figuras, irmãos, a estátua, os animais, essas cabeças, essas coisas espantosas, representam reinos, tá bom? Então, o que a gente tem que entender? O anticristo vai ser um homem com poder político jamais visto na história, e ele vai incorporar toda essa capacidade. A gente vai voltar lá para o texto de Apocalipse, vamos voltar para lá, versículo de número 2, Apocalipse 13. E aqui uma coisa importante, irmãos, dizer nesse momento, eu vou provar biblicamente num outro momento, que a capital do anticristo será Roma. E a capital do falso profeta será Jerusalém. O anticristo vai governar de Roma. Por quê? Porque está claro, todos os estudiosos da Bíblia concordam que o Império Romano vai ressurgir. Uma dica, já que estamos aqui em Apocalipse 13, versículo 11, essa outra besta aqui de 2 chifres, ela tem essa característica. Versículo 12, exerce todo o poder da primeira besta e na sua presença faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. O que acontece? A primeira besta sofre um baque e a segunda besta traz ela de volta. Essa linguagem é simbólica, porque é o ressurgimento do Império Romano. Então, a capital do Império do Anticristo
vai ser Roma. Ele vai ter o seu centro, o seu escritório, que vai governar o mundo a partir de Roma. Isso fez com que os reformadores fossem unânimes em acreditar que o anticristo fosse um papa. Certo? Os adventistas creem assim, os testemunhas de Jeová creem assim, os reformistas creem assim, certo? Mas na nossa visão, no nosso entendimento, não é necessariamente um papa. O que está explícito no texto é que o Império Romano vai ressuscitar, que são os pés da estátua, né? O Império Romano foi vencido, deixou de existir na Terra. Eu falo sobre isso semana que vem. Quem destruiu o Império Romano, quando ele deixou de existir, mas vai haver um ressurgimento do Império Romano. E nesse momento, então, vai Roma se transformar na capital política mundial. Vamos ao versículo 2, conforme eu tinha dito para vocês. A nossa hora está indo, né? Versículo 2, vamos lá, de novo. Voltemos à ordem aqui de João. O que ele viu primeiro? Ele viu um... Versículo 2. Ele viu primeiro o quê? Tá, ele já está falando da besta, mas esta besta está representada por um... Tá, número 1, diga leopardo. Show de bola. Eu entendo esse nó que dá, né? Por isso eu fiz questão de chamar vocês para o versículo 2. Tá? Muito bem, leopardo. O que o leopardo representa? Ele representa o reino da Grécia e da Macedônia. Tá? Características do reino da Grécia e da Macedônia: rapidez, conquista e resistência. Características de quem? Do leopardo. O leopardo é um animal rápido, ele é um grande caçador e ele é de uma persistência na caça muito grande. Então, o reino da Grécia e da Macedônia tinham essas características. Vamos dar um exemplo? O maior construtor de pontes e estradas, depois copiado pelo Império Romano, era justamente os gregos e os macedônios, certo? Os romanos depois estenderam essas estradas e viram a importância dessas estradas e dessas pontes para ligar os outros lugares, né? Então, o leopardo tem essa característica. O segundo animal que representa a besta era aí na mensagem o urso. O urso representa a Média e a Pérsia. O que a Média e a Pérsia tinham como característica? Estabilidade e consolidação. Por quê? Porque os medos persas, eles foram um reino muito unido. Muito unido. Diferente do barro e do ferro do anticristo. Eles tinham estabilidade e eles eram consolidados. Eles eram muito unidos. Agora, o terceiro animal tinha, que característica da besta? Tinha boca de leão, que representa a monarquia, né? E essa boca representa o que está escrito aqui em Apocalipse. Vamos achar o versículo, nós lemos antes. Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias. Então, o Império Babilônico era um império muito profano, muito profano. Eles gostavam de profanar os deuses dos outros reinos, inclusive isso tem registros lá em Daniel, e eles eram cruéis assassinos. Eles gostavam de matança.
Foram eles que introduziram na terra o que foi depois copiado pelos romanos. Aqueles festivais em que havia briga entre feras e animais, entre homens e seres humanos, porque eles cultuavam a matança, eles eram sanguinários, eles gostavam de ver morte, gostavam de ver sangue. Eles representam os filhos da Babilônia, quando nós chegamos em Apocalipse 17, 18, principalmente 18, eles representam essas pessoas que amam assistir filme de terror, amam assistir filme de morte. Sabe aqueles filmes que tem 300 mil tiros, né? Duro de Matar, né? Lembra lá os filmes? É que eu sou de uma outra geração, vou pegar aqui uma galera aqui, não vai lembrar dos filmes lá da minha geração, né? Mas é desse tempo aí, né? Mas são esses filmes em que tem que ter muita morte, muito sangue, muito sangue. Essa galera que quando vai jogar videogame tem que jogar aqueles videogames que tem morte, muita morte. Quanto mais real parece, quanto mais sai as entranhas das pessoas, explode os miolos, quanto mais sangue, mais o adolescente baba. Isso que é bom, isso que é bom. Se é um filme assim meio paradinho, Nome da Rosa, Em Nome de Deus, mesmo que sejam filmes cabeça, que você aprende muita coisa, aí isso não tem graça. Por quê? Porque tem que ter muita morte, muito sangue, matança. Você conhece gente assim? Conhece gente assim? Que para assistir filme tem que ser terror, tem que cortar a pessoa no meio, tem que detonar, tem que ter muito tiro. É esse espírito aqui, de Babilônia, né? O anticristo vai concentrar nele tudo isso. É por isso que João, reunindo todos esses animais, assim como Daniel, chamam de quê? De besta, chama de um animal terrível. Isso indica bestialidade, isso indica o caráter monstruoso do anticristo, uma crueldade assim, uma frieza. Ele será um calculista, uma pessoa sem sentimento, assim, uma coisa terrível, né? Então, nós vamos identificando o anticristo por essas dicas que a Bíblia dá, né? Então, Daniel 7:7 fala desse personagem tão terrível que nós lemos lá, tá bom? Então, a Roma imperial, terrível, espantosa, muito forte, vai manifestar o governo do anticristo. Por quê? Porque ele vai reunir todos esses adjetivos dos outros reinos, ele vai reunir todas essas características de forma superior, ele vai encarnar tudo isso. Então, se a gente não sabe quem é o anticristo, a gente pode identificar ao longo da história os anticristos. Sim ou não? Você que está em casa, escreve aí no Face aí, por favor, pelo menos um anticristo que você identifica na história da humanidade. Pensa que vocês aqui vão escapar? Não, vocês também. Antíoco Epifânio, 2 séculos antes de Cristo, ele invadiu o templo de Jerusalém, inverteu tudo as leis, profanou as leis lá e sacrificou porcos no santuário do templo de Jerusalém. Um camarada cheio de Satanás. Quem mais? Dá uma olhada aí, Simon. Tem alguém que colocou aí alguma coisa em casa? Hitler. Uau. Hitler. Quem mais? Mussolini.
bateu lá na Itália. O que mais? Você consegue identificar anticristos na história da humanidade? Lenin, Stalin. Tem que falar alto, senão não escuto. Mais alguém em casa aí? Ninguém? Vamos lá, você não lembra de ninguém que possa representar o anticristo? Napoleão. Vamos lá. Nero. Nero, com certeza. Saddam Hussein, com certeza. Bin Laden, com certeza. Já estamos chegando aqui mais próximo, né? O Nero é um miserável. Por vaidade pessoal, sabe o que ele decidiu? Tocar fogo em Roma. Só por vaidade, para depois mostrar que ele podia construir Roma de novo e ficar como construtor de Roma. Então, num belo dia, ele tomou uma decisão: vou botar fogo na cidade. E usava os cristãos como tocha. E aí, colocou a culpa nos cristãos. Foi um camarada cruel. Ainda bem que o Senado romano tomou uma decisão: matar ele. Senão ele ia fazer coisa pior. Nero era um homem terrível. Os imperadores romanos, a gente podia citar vários aqui. Os católicos apostólicos romanos não vão gostar, mas teve papa ruim nessa terra, que vocês não fazem ideia. Teve uns papa que eles realmente dão margem para essa galera que acredita que o anticristo vai ser um papa. Mas lembre-se, eu não estou dizendo isso, na verdade eu nem acredito nisso. Na melhor das hipóteses, o falso profeta, mas nem assim eu acredito, ok? Mas existiram papas tão terríveis, mas tão terríveis, que eles davam a entender que eles eram anticristos, pelo mal que eles fizeram à terra. Mais alguém apareceu aí? Olha aí, ó. Se nós falamos semana passada, o Macron era da Coreia do Norte? Ah, com certeza. Pai dele, né? Na verdade, irmãos, esses governos totalitários, esses governos, né, da China, Fidel Castro, né? Esses personagens aí, eles têm características de anticristo, né? Anticristo, certo? E nós não vamos mexer com os nossos dias aqui, até brinquei com um irmão, né? Quando eu vi as normas do templo lá de Porto Alegre, nosso templo matriz de Porto Alegre, quando eu vi a norma que só pode ter 30 pessoas a 2 metros de cada um, e eu conheço o tamanho do templo e eu sei quanta gente cabe lá, eu brinquei com o irmão: isso é o anticristo, caramba. Quem fez uma norma dessa? Um templo daquele tamanho, 30 pessoas, eles não precisam de 2 metros, dá para botar 50 metros de cada um, ainda vai sobrar espaço. Isso é uma vergonha, isso é perseguição, isso é terrorismo contra a igreja. Mas vigia na terra aí, rapaz. Senão vão começar aqui a dizer, né, o que você está pensando aí. Não diga que é um anticristo, não diga. Então, meus irmãos, para nós finalizar hoje, fiquem tranquilos, a gente segue semana que vem, tá? O ideal era estar falando isso aqui com imagens, mostrando a estátua, mostrando as figuras dos animais, ok? Mas eu sou bem ruim para isso. Eu quero terminar com uma pergunta. Vamos ler a pergunta? De pé? Pega a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, verso 4. Vamos terminar com essa pergunta. Vamos terminar com essa pergunta, irmãos.
quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? O governo dele vai ser tão extraordinário, tão poderoso, que essa vai ser a pergunta daqueles dias. Quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Irmãos, será um reino mundial que exigirá adoração de todos. Atenção, enquanto nosso Deus espera voluntariedade na adoração, enquanto nosso Deus espera espontaneidade na adoração, enquanto nosso Deus deseja receber uma adoração que vem de um coração de amor, de um coração cheio de gratidão, o anticristo não vai ser assim. As pessoas vão ser obrigadas a adorar Ele. E quem não adorar Ele, caixão. Certo? Então, olha aí o castigo para quem não gosta de adorar. Vai ter que adorar o diabo na marra. Ei, não é melhor adorar agora? Não é melhor adorar agora? Ei, não é melhor adorar agora voluntariamente, espontaneamente, fazer isso por amor? Esse rei, esse pequeno chifre, esse filho da desolação, filho da perdição, esse iníquo, ele vai obrigar as pessoas a adorar Ele. O nosso Deus espera adoração por amor. Ele espera adoração voluntária, espontânea. Aleluia, vai preparando a tua alma aí, vai adorando o Senhor, vai adorando. Eu só queria dizer mais uma coisa. Irmãos, já que ele tem essa característica de o último rei político da terra, o último grande político da terra, eu queria finalizar então com um parênteses. Já que o anticristo terá um caráter extremamente político, e nós vemos a política cada vez mais corrompida e a serviço do mal. Como igreja, irmãos, eu penso que nós não podemos, enquanto estivermos aqui na terra, deixar de colocar representantes da igreja no meio político. Nós precisamos de gente lá. Para quê? Gente que vá nos informar com antecedência todas as tramas e maracutaias. Não é para a gente colocar gente lá para impedir o que já está escrito que vai acontecer, mas gente que possa estar lá para levantar a bandeira da verdade, a bandeira do evangelho e dizer: eu não concordo com isso, eu não concordo com essa injustiça, com essa mentira, com essa corrupção. Vai estar ali para nos informar, para a gente orar e dizer: Deus, realmente o fim está próximo. Portanto, tanto na instância municipal, estadual como federal, é bom que nós tenhamos crentes cheios do Espírito Santo. Aleluia, crentes cheios do Espírito Santo, de bom caráter, crente que ama a igreja. E que lá na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, estaduais, federais, vai ouvir uma notícia, e vai vir aqui para a igreja pedir oração. Pastor, convoca a igreja para orar, porque está acontecendo isso, estão tramando aquilo. Por isso, meu irmão, eu fico feliz, porque o novo ministro da Justiça é um crente. Eu fico feliz porque a esposa do nosso presidente é uma serva de Deus. Eu fico feliz porque o nosso presidente, se dependesse só dele, ele colocaria entre os 11 ministros um homem que teme a Deus e que serve ao Senhor. Então, meus irmãos, há tanta pressão, por quê? Porque o cenário está sendo preparado para a manifestação do anticristo. Mas enquanto o anticristo não se manifesta, vamos ocupar todos os lugares que nós pudermos. Porque nós temos que ser como a lagartixa, irmãos. Uma versão diz lagartixa, outra versão diz aranha. Tanto a lagartixa quanto a aranha, elas têm a capacidade de entrar dentro do palácio do rei.
Lá no palácio do governo, nós podemos ter irmãos que temem a Deus, irmãos sinceros, crentes que serão arrebatados, mas que estão ali representando a Bíblia, representando a igreja, representando a verdade. Eu sei que alguém pode não concordar com essa ideia e achar que lugar de crente não é no meio da política. Eu vou entender e respeitar você, mas no meu entendimento, nós temos que estar ali também, com a bandeira da verdade. Mesmo que eles não creiam, mesmo que eles não aceitam, tem que ter uma voz ali no meio deles, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Aleluia! Por isso, meus irmãos, vamos orar, e depois nós vamos cantar ao Senhor. Eu queria que você fosse preparando aí a adoração mais espontânea que você puder, que represente toda a gratidão que você tem, todo o amor que você tem pelo Deus que procura os verdadeiros adoradores. Não para forçá-los a adorar, não para obrigá-los, você não é obrigado a adorar. Se você quiser, você não precisa adorar, mas o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Qual é a marca dos verdadeiros? A marca da espontaneidade, a marca da voluntariedade, a marca da gratidão, a marca do amor. Querido Pai, querido Deus, obrigado porque Tu és o Deus da história. Tu és o Deus que acompanha toda a história da humanidade. Tudo isso que nós estamos vendo aqui rapidamente, superficialmente, o Senhor domina. Mas nós te agradecemos porque o Senhor já revelou, está escrito a revelação. Nós precisamos entender os mistérios que estão por trás dessas figuras simbólicas, desses personagens que surgem para nos trazer a certeza de que o arrebatamento da igreja está próximo, de que a manifestação do anticristo está próxima, de que a grande tribulação está próxima, de que o milênio está próximo. E nós vamos partir desta terra e vamos passar a estar para sempre com o Senhor. Pai, a gente está vendo os anticristos agindo, os anticristos estão agindo. Nos nossos dias, eles estão agindo, Senhor, com crueldade, com hipocrisia, com engano, com mentira, por vaidade, por fome de poder. Os anticristos estão agindo, mas eu te louvo, porque a igreja está na terra. E porque a igreja está na terra, o Espírito Santo está aqui. E é o Espírito Santo na igreja que detém a revelação do anticristo. Mas breve, e quem dera hoje vir, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Por isso, Pai, baseado nessas verdades tão extraordinárias da Tua palavra, nós queremos Te louvar. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Sabe quem Ele é? Sabe quem Ele é? Princípio e fim, alfa e o ômega, tudo para mim. Ele é tudo para você. Então diga que você ama Ele. Declare seu amor. Não há outro como Tu. Tu és o maior, Tu és o melhor, Jesus. Soberano e fiel. O Teu reino é eterno. O reino que está sobre os Teus ombros é eterno. Não há outro como Tu. Não há o mais lindo. Reina sobre a terra. Ele reina. E céu. Ele reina. Ele reina. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Declare. Jesus. Oh, aleluia. Pai, a Tua igreja te ama. Pai, a Tua igreja te adora. Pai, a Tua igreja espera
o dia da redenção, o dia da ressurreição. Tua igreja te ama. Não há outro como tu. Ele é o verdadeiro, Ele é o verdadeiro Rei. Soberano e fiel. Diga: não há outro. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Cante, és o Alfa. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és. Ele é tudo pra ti. Jesus, Ele é tudo pra ti. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Adore, adore. Nós te amamos, Jesus. Tu és o Querido. nosso Deus. Querido Espírito Santo. Amado, 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 amado. Amado, 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 amado. Aleluia! Aleluia! Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Ele é tudo pra você. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus cabelos são brancos como a lã. Os seus pés reluzentes como o latão. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Na sua coxa está escrito: fiel e verdadeiro. As suas mãos estão furadas, seus pés estão furados, porque Ele é o Cristo que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e disse: eis que fui morto, mas estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso,
o Cristo desta igreja, o Cristo da minha vida. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Ele vai destruir o inimigo pelo assopro da sua boca. Aleluia! Tudo pra mim, Adoro. tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo, 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 tudo. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Batiza. Tudo pra mim, tu és Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quem Jesus. está em casa, seja cheio do Espírito Santo. Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvamos a Deus pelos irmãos de Caxias do Sul, de Santo Antônio das Missões, de Santa Maria, de Sarandi, de São Borja, de Schroeder em Santa Catarina, de São Marcos. Nosso abraço aos irmãos de São Marcos também, Carazinho, Bom Jesus, estado do Tocantins, tem gente ligadinha com a gente, Sananduva, Balneário Camboriú e mais um monte de lugares. Olha aí, o pastor Marciano mais uma vez junto com a gente, forte abraço. Ele que é um mestre na palavra e pode falar com mais propriedade do que eu sobre escatologia. Lá de Caseiros temos gente ligadinho, Novo Barreiro, São Francisco de Assis. Oh, que coisa boa ter todo esse povo lindo com a gente. E claro, esse povo lindo também aqui no templo, uma alegria muito grande ver vocês. Eu quero comunicar que pela fé nós vamos fazer uma reunião agora com a liderança da Escola Bíblica Videira Frutífera, porque a gente espera que logo ali vai voltar às aulas da escola. Amém? Então, já vamos reunir para a gente começar a remobilização, né? Para a gente juntos fazer ainda esse ano ser um grande ano no Ministério de Ensino da nossa igreja. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Espero vê-los nos próximos cultos. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe.